Você já ignorou um sinal simplesmente porque você gostaria que não fosse verdade? Quantas vezes você escuta e você aceita a sua intuição? Você está ouvindo o Botão Vermelho Podcast. Eu sou a Renata. Eu sou a Carla. E aqui nós falamos sobre assuntos gerais, especialmente para a mulher, sobre espiritualidade, dinheiro, vida, empreendedorismo e saúde também. Você já ignorou, Carla? Ixi, a minha pergunta é: qual mulher e em qual idade nunca ignorou? E eu não estou dizendo que são só as mais jovens que ignoram, mas as mais velhas também podem ignorar. Faz sentido isso, Renata? Você já ignorou? Você ficou olhando assim. Você já ignorou? Eu me seduzo a pensar até que ponto eu ignorei, até que ponto eu faço escolha consciente. Eu só avalio o tamanho do rombo. Mas infelizmente eu gostaria de estar mais errada sobre as minhas intuições. Que ódio. Eu também gostaria de ter errado todas as minhas intuições, mas eu digo para vocês, elas estavam todas certas. Como você sabe que é intuição? Não é ansiedade ou não é medo? Ela é como se ela retumbasse aqui dentro. Ela vem mais de uma vez. E normalmente vem algum sonho. Então, normalmente a minha intuição ela é reafirmada ou ela é confirmada por um sonho. E às vezes, lá na frente, já aconteceu de 4, 5 anos depois, eu virar e falar assim: nossa, eu sabia sobre isso, mas eu não ouvi a minha intuição. Eu achei que fosse uma ansiedade, ou eu achei que fosse uma neura da minha cabeça, mas essa que demorou mais, 5 anos depois eu percebi que era de verdade uma intuição e que eu deveria ter ouvido. Você pode compartilhar a história? Não, essa eu não posso compartilhar. Eu não posso compartilhar porque envolve uma outra pessoa, ainda é uma pessoa do meu convívio, existe um distanciamento psicológico, um distanciamento emocional, mas ainda é uma pessoa do meu convívio. Uma boa dica, né? Quando a Carla fala isso, me dá vontade de entrar em assuntos muito profundos sobre sonhos e significado dos sonhos e tudo mais. Mas uma dica muito importante que eu aprendi sobre mim, sobre intuição e com o tempo, é observar se a voz que eu ouço, ela é afirmativa ou ela faz uma pergunta. 100% das vezes, quando é em formato de interrogação que eu recebo a minha intuição, é meu medo, as minhas crenças, é algo interno querendo fazer eu desistir. A minha intuição, ela fala comigo de uma forma afirmativa, categórica, é um ponto final. Não, a minha não é tão clara assim, mas como eu disse, eu já aprendi que ela é confirmada em sonho, mas eu acho que esse é um aprendizado talvez mais recente. Porque eu achava muito que eram caraminholas, né? Caraminholas da minha cabeça. Às vezes eu já cheguei a achar que fosse um sabotador, algo que estivesse me sabotando, mas não, era a mulher selvagem, né? Em ação, dizendo: minha filha, foge daí que é perigo, foge daí que é cilada. Mas eu também penso que são aspectos da vida que vão nos treinando. A gente vai sendo treinada a saber discernir o que é e o que não é. O que é intuição e o que às vezes é realmente só medo, ansiedade, receio. Sim, e aproveitando que nós estamos no comecinho desse episódio, eu já quero te contar que provavelmente aqui tem spoiler, porque nós vamos falar sobre O Barba Azul, que é um dos contos mais famosos e comentados do livro, né? Mulheres que Correm com os Lobos. Então, se você não gosta de spoiler, já tá sabendo. Mas fique aqui, com certeza a história vai ser interessante. E como é um livro muito difícil de ler, é,
Eu espero que, às vezes, depois desse episódio aqui, você, inclusive, leia o conto, ou releia o conto, e tire as suas próprias conclusões. Você quer contar o conto? Eu conto e você vai me ajudando, Perfeito. ok? Então, reza a lenda ou conta o conto que existia um mágico fracassado, um homem alto, muito forte, de barba azul. O que caracteriza ele é uma barba azul forte, algo que foge, né? Que foge ao comum. E esse homem era muito encantado, ou gostava muito de mulheres, né? Tinha uma queda por mulheres. Ele chega a um determinado lugar e 3 irmãs ficam sabendo do surgimento, então, desse homem misterioso. E eles se encontram e, um determinado dia, marcam um encontro num bosque. E Onde vão? ele é belo, misterioso, e ele se apresenta com posses. Com posses. Ele se apresenta como um cara rico que vai resolver os seus problemas, né? Ele é galanteador ali inicialmente. E ele é um sedutor inveterado, Sim, né? É uma pessoa que está ali para seduzir. sim. Então, ele quer, na verdade, saber qual das 3 irmãs ele vai conquistar. E para isso ele as convida para um bosque, leva também essa mãe, a mãe dessas mulheres juntas, e ali ele já começa todo um processo de impressioná-las, mostrando cavalos, carruagens, a carruagem em que elas vão, todo o preparo, né, da comida que ele leva para esse passeio, e ele vai mostrando toda a faceta bonita deles. Bom, essas meninas, essas mulheres voltam para casa e elas começam a entender que tem algumas histórias. Naquela localidade, começam a contar algumas histórias misteriosas sobre o tal do Barba Azul. Mas as 2 irmãs, talvez um pouco mais experientes, ficam com o pé atrás e falam: eu não quero mais, né? Eu não quero saber se eu vou encontrar com esse Barba Azul. Bom, Até mas porque tinha o boato que ele era viúvo, né? e a irmã mais nova já começa, depois dessa ida ao bosque, se sentir mais atraída e mais seduzida por ele, e ela recebe uma proposta de casamento. As 2 irmãs são contra, porque elas têm lá as suas suspeitas, alguma coisa dentro delas acende um sinal, uma luz amarela, mas a irmã mais nova se deixa seduzir. E então ela se casa e vai morar dentro do castelo com esse homem. Muito bem, eles estão lá cerca de 1 mês casados e ele, de verdade, do nada, surge com uma viagem inesperada. Ele diz que vai passar um tempo fora, e então ele chega com algumas recomendações e ele apresenta um molho de chaves, inúmeras chaves, porque esse tal castelo são de 3 andares e são mais ou menos 100 portas que esse castelo tem. E ele é muito categórico num pedido que ele faz para ela. Ele mostra todas as chaves, ele fala que ela pode entrar em todos os aposentos, mas ele não diz que chave é de qual lugar. Mas ele recomenda, diz muito claramente que tem uma pequena chave, uma chave pequenininha, e com um mosaico em cima, então é uma chave específica, especial, e diz que ela não pode usar aquela chave, porque aquela chave abre um determinado local, mas que ela não pode utilizar aquela chave. Aí ele também diz que ela vai ter toda a liberdade, ela pode fazer os passeios que ela quiser, chamar a família dela, mas a proibição é em cima daquela chave. E a gente sabe, né, muito bem o que coisas proibidas para nós mulheres, né, é um grande atrativo. Mas vamos lá, tem mais história. Então ela convida as irmãs para virem visitá-la no castelo, e aí ela conta para as irmãs da tal chave. E as irmãs falam: não, mas nós precisamos saber, nós queremos descobrir que chave é essa, que porta ela abre. E elas iniciam um jogo, né, Renata, de visitar o castelo e conhecer todas as portas do castelo.
Elas abrem todas as portas e só uma chave não abre, mas a gente tem que descobrir onde é que está essa porta, então. E aí elas vão até um lugar mais profundo, uma espécie de Porão. calabouço, de porão, e ali elas descobrem que tem uma espécie de uma porta falsa, e aí, quando ela coloca a chave, consegue virar a chave e tem um arranhado. Sabe aquelas coisas de filme, né, de filme de terror? No que elas entram, elas percebem que o ambiente está totalmente escuro. Aí uma das irmãs fala: "Não, vamos trazer uma vela". Quando elas acendem a vela, continue contando, Renata. Quando elas acendem a vela, o que é que elas descobrem lá dentro? Elas encontram 6 corpos que confirmam os boatos e as histórias misteriosas que ele é viúvo, mas houve o sumiço das esposas anteriores. E aí, gente, então o que acontece? Mesmo com a vela iluminando aquele lugar, aí ela fecha, elas saem muito assustadas, então elas fecham, elas trancam aquele lugar de novo. Mas a mulher, a jovem noiva, percebe que a chave começa a sangrar e que o bolso do vestido dela fica todo sangrado, fica todo cheio de sangue, e aquele sangue não para de pingar da chave. E aí ela vai no próprio armário dela, nos aposentos dela, e percebe também que todos os demais vestidos estão com manchas de sangue. Ela corre até a cozinha desesperada, por quê? Porque ele vai ter então a evidência de que ela usou a chave, de que ela foi até o local proibido. E então, de toda forma, ela tenta limpar a tal chavinha, mas a chave não limpa, assim como não limpa também, não para de sair sangue, assim como também não para ou não sai o sangue do vestido. E quanto mais ela tenta limpar o sangue do vestido, mais ensanguentado fica o vestido. E ela tenta de tudo. Então ela pega cinzas, ela esfrega a chave, ela coloca teia de aranha, porque dizem que teia de aranha naquela época estancava o sangue. Ou seja, ela tenta todos os artifícios. Bom, e aí, misteriosamente, em muito pouco tempo, talvez até poucas horas, quem é que volta? O tal marido. E aí ele pergunta como foi, ele vê que todas as chaves estão lá, mas dá falta da pequena chave. E pergunta para ela: o que aconteceu? Cadê a chave? Já começa a ficar muito bravo e muito nervoso. Ela: não, eu perdi a chave. Ele: sua mentirosa, você está me traindo, sua traidora. E ele fica muito, e ele se torna muito violento, e ele diz que ele vai matá-la. Como ele fez com todas as outras, que Sim. foram o quê? Curiosas, Sim. que adentraram e tinham traído aquilo que eles haviam combinado. Então, ele parte efetivamente para tentar matá-la e começa a arrastá-la pelos cabelos no castelo, até que quer levar ela no lugar que vai matar. Ela pede um tempo. E esse tempo ela fala: eu quero me preparar para morrer. Continua, Renata, para não ficar só eu. E aí ela entra no quarto e desesperada, pensando numa solução, sem saber o que fazer. E ela é um momento desesperador, mas importante porque ela se confronta com a sua inocência. Nesse momento ela deixa de ser inocente e ela pensa: como eu não vi isso antes, como eu não olhei outros fatores, como eu me entreguei tão rápido. E aí tem uma parte que eu adoro, que ela olha pela janela e ela ainda vê os cavalos, ela vê a família dela indo embora e ela começa a gritar desesperadamente. E aí a família dela volta e consegue ajudá-la. E é interessante porque ela fala, o conto fala simples, reforça muito de que, além das 3 irmãs, ela também tinha irmãos. Sim. E ela pergunta para as irmãs: os nossos irmãos, cadê os nossos irmãos? Eles vêm, conseguem entrar a cavalo dentro do próprio palácio, e então eles conseguem matar o Barba Azul, salvando
a donzela, a moça, Sim, né? A sim. moça. Eu acho que esse é o principal do conto, né? Essa é a principal narrativa do Esse é o conto. principal. E lembrando que a Clarissa, ela conta histórias profundas através de metáfora, né? Então, é uma história, mas na verdade o mais interessante é o que essa história quer te contar. Ela quer te falar algo de forma lúdica para despertar o que em você. Qual parte mais te chama atenção e por quê? A parte que mais me chama a atenção é a chave que não para de sangrar. Ai, que saco, a gente ser amiga é a minha favorita também. A gente faz uma dobradinha aqui. Sim. E aí, Renata, tem uma frase que eu amo, que é assim, porque para mim é a principal conexão da chave que não para de sangrar. Mas tem uma frase que eu gosto e eu sempre cito nos meus treinamentos, para clientes de psicoterapia. Uma vez visto, não tem como desver. Para mim, esse é o simbolismo daquela chave que não para de sangrar. Eu sei que tem outras pessoas que atribuem outro É significado. interessante porque pra mim é diferente o significado. E aí, quando ela vai e ela utiliza aquela chave, e ela abre a porta e vê os corpos, e ela vê o sangue, porque tinha sangue fresco ainda, mas ela também já vê corpos, né? Ela já vê ossos. E ela fecha a porta. Ela fecha a porta. Mas a chave para mim é o simbolismo de que ela não para de sangrar. Por quê? Porque é sempre lembrando ela do que ela viu lá dentro. Uma vez visto, não tem como desver. Existem outras interpretações? Existem, e eu até acho interessante, mas isso para mim tem um significado. E às vezes, se a gente não tem um elo, algo que nos lembre, às vezes a gente entra naquela história, mesmo vendo algo tão concreto, a gente ainda quer se enganar. Será mesmo que eu vi o que eu vi? E eu estou te contando isso porque essa semana passada, eu ouvi uma entrevista da Cíntia Chagas, da Manuela. Xavier. Não, é Manuela Xavier. Não, é Manuela. Acho que não é Manuela Xavier, não. É outra Manuela, que ela é feminista. E a Ciribele, a filha da Renata, que tem lá do. Provavelmente é a Manuela Xavier. Eu acho que. Bem bonita, meio ruiva. Não, E morena. a filha da Renata Ciribelli, que é do Óbvios, provavelmente. Do Óbvios. Gente, vamos lá. Cíntia Chagas. É uma mulher esclarecida? É uma mulher dos nossos tempos? Ela declara naquela entrevista, assim como ela declarou numa outra, mas eu não tinha visto, porque ela vivia uma relação abusiva, ela viveu pelo menos mais de uma relação abusiva, mas nessa última em que ela estava, ela não conseguia identificar que o que ela estava vivendo era uma relação abusiva. Então, às vezes os sinais são tão óbvios, a gente já viu o que tem de mais óbvio, mas a gente não consegue dar nome para ela. Então, a chave sangrando é o sangue daquelas mulheres mortas que agora não tem mais como ela ignorar. É interessante que eu faço outra interpretação. Para mim, a chave é o quanto você está disposta a fazer as perguntas certas e verdadeiras no começo das coisas. No começo das relações. Porque no começo existe uma necessidade de encantamento, né? Você sempre tá com a sua melhor roupa, você quer estar mais bonita, você quer mostrar o melhor de você para a pessoa. Você espera receber isso e você só enxerga isso. Então você só enxerga no outro o que você identifica, inclusive com você de bom, ou inclusive uma lacuna do que você gostaria de ter e às vezes não tem. Que é onde eu idealizo, né? Exato. E aí entra nesse jogo de não fazer as perguntas certas e verdadeiras. Principalmente mulher, né? Porque mulher ainda vive numa situação corriqueira, e não são todas, mas eu vejo muito isso, de ser escolhida, né?
Então, se eu agir dessa forma, se eu for assim, assado, se eu encaixar nesse arquétipo aqui, eu serei escolhida. Então, a chave para mim, ela fala sobre isso, que tanto você está disposta a fazer as perguntas certas e verdadeiras no começo. E para mim, o sangue, e principalmente ela não conseguir limpar o sangue no vestido, sangue na roupa, a chave começa a pingar, é o encontro com as sombras dela. O tanto que ela não se permitiu olhar para as próprias coisas e se enganar dessa forma, esperando que o outro a salvasse. Isso, mas a partir Tanto do que momento... o sangue não limpa, né? É, Vira o sangue... Eu acho que pode ser, mas As também duas, pode... tá bom. As duas, né? E ainda tem muita gente, muitos profissionais que fazem a conexão com a perda da inocência no sentido da iniciação sexual, porque o fato foi consumado no casamento. Então, tem também essa conexão e essa correlação com a iniciação sexual. Mas eu até vejo, Renata, que tem um aspecto que é quando eu ainda estou muito inocente, porque esse conto fala muito dessa inocência. Quando eu ainda estou muito na inocência, ou talvez a gente pode trazer para uma coisa mais contemporânea, que é a utilização da denominação da mulher boazinha, quando eu ainda não entrei em contato com a minha mulher selvagem, com essa mulher que consegue ver, que consegue perceber, eu não estou preparada para fazer as perguntas. Por quê? Porque eu ainda não tive esse rito iniciático que talvez as irmãs mais velhas tenham tido. Por que é que as irmãs mais velhas levantam uma série de hipóteses e de preocupação? Será mesmo que essa pessoa é o que é? Ah, mas eu não quero me casar com ele de jeito nenhum. E a mais nova é o quê? A menos preparada, Madura. a menos madura, a mais inocente. Sim, também tem a ver com isso. E aí eu acho que ser confrontada com esta realidade, com esse algo tão assustador, mesmo que ela queira limpar, não tem como limpar. Não tem como limpar aquela, e aí eu vou usar, aquela sujeira que ela viu. E às vezes, né, Renata? Ah, eu quero te fazer uma pergunta. E às vezes, né, Renata? Sim. A gente está de frente, a gente está vendo as coisas, a realidade está se apresentando como ela é, mas talvez eu ainda quero ficar no auto-engano. Ele vai melhorar, ele vai mudar, eu vou conseguir melhorar, eu vou conseguir colocar esse homem É. num lugar melhor na vida dele. Eu vou fazer. Ele um homem melhor. Eu vou fazer o que a ex dele não fez. Gente, Ai, eu quero entrar nesse assunto. Deixa eu só... gente, eu tô aqui falando especificamente de quê? De relações. Aí, Renata, não tem como a gente não ler esse conto e não levar isso para relações abusivas, porque tem um conteúdo que é muito interno da nossa psique, Sim. mas não cuidado, não olhado, isso vai levar a gente para onde, nós mulheres? Pro quartinho lá, junto com as 6. Junto com as outras 6, que são o quê? As relações abusivas. É, mas esse ponto em específico, quando ela abre a porta, tem 6 mulheres mortas, né? É uma metáfora, mas tá muito claro que é isso. Então, o primeiro alerta é sobre a questão da violência. Que tanto você pode ter ouvido histórias e achar que as ex do homem que você tá conhecendo, do seu namorado, etc., é louca, né? É exagerada, não foi muito por aí que isso aconteceu. Então tem um fato categórico sobre violência que, no meu ponto de vista, a Clarissa quer mostrar sim. Mas que tanto que a mulher ela acredita que com ela esse homem vai ser diferente. Ou o quanto ela acredita que o homem vai ser diferente com ela. E até o limite que esse homem vai ser diferente. Que eu acho que são duas coisas diferentes antes de eu entrar na próxima reflexão que eu tenho. Nossa. Suspiro. Por favor, alguém faz um corte desse suspiro, que ele é a resposta.
Mas o legal daqui é que a gente não faz corte, né, Renata? Sim. Não, eu falo corte pra. Ah, tá. Tá, entendi, para postar, né? Meu Deus do céu. Aí, Renata, eu Ah. acho que entra. Uma vez eu andei estudando e essa pessoa usava um termo para esse tipo de mulher, a heroína. A mulher que se acha acima de tudo e de todos, e ela não ouve as mais velhas, e ela não ouve a mãe. Eu tô indo para um outro lugar, hein? Tá vendo, né? E ela não ouve a mãe, é, e, e ela quer desbravar o mundo com a própria força, e ela acha que ela vai dar conta de tudo e ela vai conseguir tudo. E talvez seja aí, e eu vou usar esse termo mesmo, nessa arrogância em que ela encontra alguns tipos de pessoas. E aí, gente, eu não vou falar só de homens, não. Porque qualquer relacionamento na nossa vida pode ter a característica de um relacionamento abusivo. Pode ser uma parceria de trabalho, pode ser uma sociedade, pode ser uma relação com líderes homens e líderes mulheres, podem ser relações amorosas, pode ser relações entre amigos, Comerciais também. entre irmãos. Então, às vezes essa mulher vai para um lugar de superpoder onde eu dou conta. Eu vou. E aí ela às vezes até fala: vocês vão ver se eu não vou mudar esse homem. Ou se eu vou mudar essa situação. Aí vem a importância da terapia, inclusive, né? A psicoterapia individual, semanal, categórica, porque é uma. Primeiro que você tem a oportunidade de se ouvir, isso é muito potente. Quando você começa a falar, tira a voz da cabeça, né? A palavra é ato. Você começa a se ouvir, você já começa com reflexões, nossa, o que eu estava fazendo, né? Será que era por aí mesmo? E um outro ponto de vista amplia muito a cabeça, né? Mas eu também, sabe, eu também não deixo de considerar que certas vivências, inclusive dolorosas, talvez até um pouco trágicas, talvez tenham até que preceder ou venham antes dessa experiência de psicoterapia, onde a gente tem um choque de realidade e a gente percebe, opa, eu não sou tão poderosa assim. Eu concordo, mas eu E acredito. aí vai, depois disso, para um processo de ajuda, uma busca terapêutica. Eu não estou dizendo que teria que ser assim, Renata. Mas eu acho que, por exemplo, processos doloridos, todas as experiências que a gente vive, ela vem para crescimento, né? É para aprendizado, é para você ter um outro olhar sobre a vida. Mas eu acredito que pontes dolorosas, né, entre histórias da nossa vida, sem o olhar da psicoterapia, tem uma grande possibilidade ou de você regressar de uma forma que você se fecha para aquilo, ou você criar um roteirozinho, uma história na sua cabeça que se você agir só no raciocínio vai ser diferente. Exemplo, mulheres que já foram traídas, ou se envolveram com caras, né, que tem aquele perfil Dom Juan e tudo mais. Eu gosto de homem que já foi galinha. Eu prefiro um cara que já foi galinha do que alguém que se coloca à minha frente como um cara perfeito, ético, direito, certinho. Claro que eu considero se ele tem 30 ou 50 anos, né, que são pontos de vista diferentes. Mas é um ponto pra mim, por exemplo. Eu prefiro. Eu também gosto da realidade. Porque quanto mais perfeito, eu costumo dizer que o perfeito está querendo esconder mesmo a imperfeição. Então, eu tenho um farolzinho, um sensorzinho de loba, né? Homens muito perfeitinhos, opa, pera lá, tá querendo esconder o quê? Mas, só voltando, né? Eu gosto das duas coisas. As experiências e a vivência psicoterapêutica. Porque se eu não preciso passar pela dor e já tenho esse radar ligado, melhor ainda, melhor pelo amor do que pela dor. Mas em alguns momentos, algumas pitadas de dor na nossa vida faz com que a gente tenha um senso de realidade, sabe? A vida como ela é.
Mas é engraçado que esses dias aconteceu um negócio na minha vida, aí eu dei uma paradinha assim e eu olhei e pensei assim, eu tô vendo isso ou eu tô vendo a minha dor? Ah, que momento. E às vezes é as duas coisas, né? Às vezes você tá vendo isso e tá vendo também a sua dor. Sim, porque aí eu meio que me deu uma parada, assim, uma congelada. Aí eu falei, eu tô vendo isso ou eu estou vendo é a minha dor e aí eu estou fugindo disso. Aí eu parei, estou parada. E sabe de uma coisa? Eu gostei muito de uma frase, eu até anotei aqui, ó. A chave para de sangrar quando deixo de ser boazinha em relação à proteção da minha alma. Ou seja, quando eu deixo de ser boazinha, eu tenho uma probabilidade maior de ter um esquema dentro de mim de autoproteção, de proteção da minha alma, de proteção, sabe do quê? Dos meus limites, de não deixar que certos comportamentos e atitudes façam essa invasão do meu limite. E quanto mais boazinha eu sou, mais eu permito que os outros invadam os meus limites, né? Então ela fala assim, ó, a natureza selvagem, porque a Clarissa fala muito da mulher selvagem. A gente até já falou disso quando a gente trabalhou o livro também dela, né? Sim, A o da Mulher avó, da Sábia. mulher A Mulher sábia. Sábia. Cirandas das mulheres Isso. sábias. Então, a natureza selvagem sabe que a doçura, entre aspas, que é esse ser boazinha, né? Nessas horas, só faz com que o predador sorria. Tipo, te peguei, querida. Sim. Está na minha teia. Porque, gente, o Barba Azul é considerado um predador, né? Mas é interessante também o quanto a mulher, ela enxergou, ela viu a intuição, depois ela viu algo que ela não desvê, mas ela ainda se força a manter uma imagem externa, principalmente sobre família e sobre relacionamento. Inclusive correndo risco sérios, E você sabe que os riscos sérios têm estatística, né? altos, né? Altíssimas. Então, gente, nós precisamos pensar que a última estatística disse o seguinte: nós hoje temos 4 mulheres mortas por dia em relação a feminicídio. É um número absurdo. E aí, sabe, quem são os maiores predadores? Os homens ou os companheiros ou ex-companheiros. E uma outra coisa é que 64,3% dos feminicídios acontecem nas próprias casas dessas mulheres. Então vamos lá? Onde é que estavam os corpos? No porão. No porão do castelo do Barba Azul. Sim. E tem um outro ponto, até para ficar mais leve a conversa, porque ela é muito clara sobre os corpos e não tem como a gente não falar sobre violência nesse episódio, mas até que ponto a gente também tem que respeitar as portinhas fechadas das pessoas? Não querer fazer uma leitura completa do passado, o mistério da pessoa, saber todas as conversas, saber todos os relacionamentos que a pessoa já teve. Tá muito na moda, né, de fazer, eles chamam de stalkear, né? Que é fazer uma busca ali para entender quem eram as caras das pessoas dos relacionamentos anteriores. Até que ponto também a gente consegue segurar a onda com a nossa chave e falar, a pessoa não quer que eu entre nesse assunto aqui, essa chave é um lugar que é só dela e eu vou respeitar e vou esperar e lidar só com o que ela me apresenta? Eu vou responder, depende do que ele está querendo esconder. Não, no caso do conto, existe uma questão. Não, esquecendo o conto. Depende. Depende? Para mim, depende. Por quê? Do que a pessoa está querendo esconder, ou do que ela está querendo Não é sobre colocar esconder. bem debaixo do tapete. O que você acredita que pode ser digno de ser escondido e coisas que não podem ser escondidas? Eu acho que com quem ele esteve. Sério? Não. Eu acho que com quem ele esteve, que relacionamentos ele teve, isso aí não me interessa, é passado. Mas se eu começo a ver um fio do novelo que me intriga e que talvez leve
traga para mim indícios de algo que seja perigoso para mim, aí O que você acredita que pode ser perigoso? se existe, eu vou cair no pesado de novo, Renata. Mas tem a ver com violência? Tem a ver com violência. Violência de qualquer natureza. Violência psicológica, violência física, Financeira? violência financeira, patrimonial, tá? Não tem jeito. Não tem jeito. E é interessante porque... Ou até mesmo, essa pessoa, se para mim monogamia é importante, e você... Aí você tá conhecendo alguém Não, e o deixa cara eu só traiu terminar. todo mundo. Então, se monogamia para mim é importante, e eu sei que ele tem um histórico de traição, uma atrás da outra, né? Você usou o termo homem-galinha, não é? Pera lá, sabendo que o meu valor é outro, é com essa pessoa que eu quero estar? Não, não é. E aí então, assim, eu tinha um amigo que falava assim, contra números não... Contra fatos não argumentos. Contra números não argumentos. Opa, pera lá, é isso que eu quero? E aí, lembra? Mas eu acho a proteção que depende. dos limites? Eu acredito, mas eu ainda acho que depende. O homem, a forma como ele escolhe estar com uma mulher e ele estar num relacionamento é diferente. Tá bom, então você fez a pergunta para mim, agora eu devolvo. O que é que você tolera ou o que é que você não toleraria a ponto de querer entrar em mais detalhes e saber um pouco mais e fazer aquelas perguntas? Tá, primeiro. Um dos pontos mais importantes, né? E eu tenho um caso que eu estou ajudando agora, terapeuticamente, que tem sido complexo. Falar sobre dinheiro e ter claridade sobre dinheiro. Quando você escolhe estar com alguém num formato civil de casamento, né? União estável, você casou com a pessoa, você passa a ser sócio dessa pessoa. Então, quando você é sócio dessa pessoa e ela tem atitudes financeiras que não envolvem você, que tem N assuntos, pode ser um simples financiamento, pode ser uma empresa que ela não roda nas normas certas e aí tem um processo trabalhista importante, uma morte. Uma dívida significativa. Sim, tudo isso vai ter a ver com você. Então, essas são conversas que elas são mandatórias, elas têm que existir antes. Conversas sobre religião, a forma como a pessoa enxerga a vida, para mim também são conversas que têm que ser antes, né? Porque vai influenciar espiritualmente o que aquela família vai seguir, que tipo de escola que as crianças vão estudar. Então, assim, são assuntos que não dá para fugir. E agora... Eu fiquei pensando uma outra coisa aqui. A forma como essa pessoa faz dinheiro. Claro. Porque vamos pensar no Vorcaro? Vamos lá. Ótimo, lindo. Queria atender o Vorcaro. Lindo. Ele é lindo depois dos procedimentos estéticos. Né? Lindo, sedutor, né? 1000 mulheres ali, mas tá bom. Dentre todas essas coisas que para mim já são questionáveis, a forma como ele faz dinheiro. Tá, mas aí isso vai influenciar diretamente a outra coisa que eu ia falar agora. A mulher, se ela não tiver dado alguns passos sozinha, ela não enxerga isso. Que tipo de mulher que envolve com aquele cara? Você acha realmente que a esposa nem sei se é diretor que fala da CBF, você acha que ela não sabia da amante? Então, por isso que eu digo, às vezes, uma menina, e ela era a menina a garota do conto era mais nova, possivelmente muito jovenzinha. O que é que ela já tinha vivido, trilhado, para ter um mínimo de experiência, um mínimo de visão ou o mínimo de instrução sobre os riscos que aquele homem poderia oferecer. Então, até por isso eu digo, às vezes a gente precisa caminhar um pouco na vida, viver algum tipo de experiência mais densa, mais profunda, mais desgastante e talvez até traumática, para a gente entender, né, que a vida não é tão cor-de-rosa. E aí, até em função disso, em algum momento, a gente tem essa necessidade de aprofundar um pouco mais e buscar o autoconhecimento, buscar a ajuda terapêutica, né?
Mas é o que você disse. Essas mulheres muito jovenzinhas ou muito deslumbradas vão cair na Eu lábia acho do que homem mas assim. mas eu acho que nem tem a ver com ser jovem e ser e deslumbrada, talvez. Mas a mulher, ela tem que saber ir embora. Para mim, o auge da autoestima da mulher, da sedução e do que a gente pode chamar de mulher selvagem, que a Clarissa fala, ela é uma mulher que ela tem uma certa dependência e autonomia dos seus principais assuntos, né? Ela conhece sobre o seu corpo, ela conhece sobre dinheiro, ela se enxerga e ela consegue olhar o relacionamento para ela não ter uma dependência emocional. Inclusive, eu acho que é o tipo de mulher mais interessante que tem. E você toca num ponto que é muito interessante, porque pode ser uma mulher de 56 anos, de 60 anos, e Por isso que cair, nem sempre é e jovenzinha. cair na lábia, e cair na lábia de uma determinada pessoa que enrola ela. Você não vê aí um monte de mulher madura na idade, caindo no golpe O do Brad Pitt lá do Rio Grande do Brad Sul. Pitt, Elon Musk. Então, assim, mulheres facilmente ludibriáveis. Porque em alguma parte dela, ela tem uma ferida, ela tem um sangramento que não foi olhado. Então, eu acho interessante para um relacionamento, você permitir que a pessoa ela tenha os seus mistérios, e que ela tenha caixinhas e portas que eu não quero abrir, que eu não quero ficar investigando, eu quero olhar no que a pessoa se apresenta. Por isso que eu te Isso. falei que a situação que eu vivi, eu parei, falei, eu tô olhando essa pessoa ou eu estou olhando para minha dor, para o meu medo? Será? O que eu faço? E agora? Mas aí você já falou para mim, né? Você já contou o que é que você olha, o que para você é muito importante olhar. Não, eu fiquei com a sensação que eu tenho um sangramento. Não, não, eu digo, quando você deu o exemplo, não em relação a essa questão específica, né? Mas que portinhas você olharia, que portas você Sim, abriria sim. e que portas você. Por isso que eu te falo que o importante é a consciência, porque aí às vezes você fala assim, beleza, isso aqui é uma estrada que eu quero percorrer 1.000 quilômetros, ou você fala, não, isso aqui é uma estrada que eu quero percorrer 100 quilômetros. Por isso que a questão da intuição, ela é importante no ponto de vista do que você fingiu que não viu, ou que você está vendo e você está escolhendo ficar, escolhendo fazer, você está enxergando. Porque nenhuma situação tem só prós, né? Não. Nenhuma situação é só boa. Então, eu acho que essa consciência é muito importante. E aí pega os parâmetros do que é mais importante pra gente nessa época, nesse contexto. Porque hoje alguns temas são importantes pra mim, que 5 anos atrás não eram muitos. Como eu fico pensando, será que esse tema, pra mim, daqui 5 anos à frente, ele vai estar em voga desse tanto? Ele vai ser tão importante assim? Pode ser que não. Pode ser que seja mais forte ainda, né? A questão, né, desses pilares, que ele vem também das constelações familiares, da visão sistêmica, a gente falou muito disso no episódio com a Daisy, a gente tem 3 cadeiras, né, diante de alguém que a gente quer ter ou tem uma relação afetiva, que é a cadeira de sócio, principalmente com a parte civil que a gente tem no Brasil hoje, né? O Brasil é monogamia, só pode casar com a pessoa, inclusive. A visão de pais, que entra toda a questão de valores, vida, direcionamento, projetos de vida, e tem a questão do homem e mulher. Então, hora da vida, um assunto pode estar à frente ao outro, mas os 3 assuntos são importantes, e alguns assuntos também são eles têm níveis de exigências diferentes. Tem muita gente que consegue estar num relacionamento com um sócio bom e com bom pais, mas tem uma relação entre homem e mulher. Tem gente que sócio, você tem ideia, traição financeira é um dos primeiros motivos de divórcio. Para algumas pessoas, a questão da organização financeira é muito importante. Para outras pessoas, não. Tem gente que gosta de viver alienado, não olhar para esse assunto. Para cada pessoa, tem um peso diferente. A questão é a intuição, é o que eu escolho, eu estou vendo e estou escolhendo, ou é um ponto cego para mim. Eu estou vendo, eu estou escolhendo e estou disposto a arcar com as consequências, porque de qualquer escolha entre ir ou ficar, você tem as consequências. Sim, eu não sei a história do pessoal da CBF, mas
diretor lá, você sabe da história, né? Que ele levou a amante pra Copa. Sim, tal. eu vi por alto. Esse tipo de Eu não sei a assunto- história. A única coisa que eu sei é que cada um tem 50% da responsabilidade. É. Eu não sei a história do Vorcaro, né? Ele teve uma questão interessantíssima. Ele é inteligente. É absurdo. É absurdo que com certeza vai virar uma novela, uma minissérie. Mas tem a parte dele profissional de trabalho e dinheiro, que se você for observar, ele age exatamente com as mulheres. Não tinha como esperar diferente do homem daquele. Inclusive, as mulheres que eles contam. E olha, que ele escolhe. E aí, olha que interessante, que acaba conectando com o conto. As mulheres, o tipo de mulher que o homem escolhe para ele, diz muito sobre ele. Então, a gente anda tanto numa moda de... Ai, que tem mais homem que mulher. Cara, o sucesso, a prosperidade de um homem é demonstrada pelo tipo de mulher que ela tá do lado. Olha a mulher das pessoas. Você não tem que olhar pro cara. É mais importante olhar pra mulher dele. Então seria mais interessante quem eram as 6 no quarto que foram mortas. Mas tem uma coisa interessante, né? O tipo de mulher que esse tipo de homem atrai são mulheres vulneráveis. Aí a gente volta, né? São mulheres Os vulneráveis. sangramentos, elas não olham pro próprio sangramento, né? Que são as próprias dores, né? E é interessante isso, porque eu não sei se você já percebeu. Toda vez que você fala de boazinha, eu fico pensando, gente, eu sou tão boazinha. Sou um doce de coco. Ah, é. Aham. Sou assim. É muito boazinha. Todas as vezes eu penso nisso, mas quando a gente pega esse tipo de mulher, não existe um tipo de mulher, na verdade. É a pessoa que ela tem ponto cego, ela ainda espera ser salva, ela escolhe ainda, às vezes por cansaço ou por pressão, algumas pressões sociais, a não desenvolver em certos assuntos e temas. Não tem como fugir. E aí entra esse nome que eu dei, né? Vulnerabilidade. Tô com todos os meus flancos abertos. Tá tudo, sabe? A minha vida é vulnerável em vários aspectos. E ela se torna uma presa mais fácil para esse tipo de homem. Mas eu acho que a gente é cheio de vulnerabilidade mesmo. Nós somos, mas à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai tomando consciência, à medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente vai trabalhando o nosso processo de conhecimento de si, o nosso processo terapêutico, a gente vai aprofundando, a gente vai fechando um pouco mais essas portas que ficavam abertas para a invasão desse tipo de pessoas. Sim. Você sim. se torna, Renata, você se torna mais seletiva. Talvez tão seletiva a ponto de não aceitar qualquer pessoa se aproximando da sua vida. Pode ser ruim? Pode, mas é onde muitas mulheres, inclusive, estão fazendo uma escolha de ter um tipo de vida mais dela, mais um caminho mais solitário, um caminho de maior solitude, vamos dizer assim, porque é um processo de escolha. Sim. E talvez prefiram, né, aquele ditado, antes só do que mal acompanhada. O que mais me chama atenção é que a barba dele era azul desde o começo. Quantas vezes, né? Às vezes que você ficou frustrada ou que a pessoa te decepcionou, quantas vezes foi algo que você não viu no começo? Como se fosse a barba, né? Ou você viu a barba e você falou, não. Deixa a barba, é um detalhe. É até fofa é um essa detalhe. barba. É até charmosa essa É barba um detalhe. Azul. E aí, por exemplo, é aquela mulher que se casa com um cara alcoólatra, mas ela sabia que desde a época do namoro, entre ela e o bar, o que é que ele preferia? O bar. O bar. Sim. Ela passava e ela via aquele homem no bar. E ela voltava 4 horas da tarde e aquele homem estava no bar. E tudo que ele falava
era o bar, Sim. a barba estava lá. Então, a barba, qual é a barba que a gente vê, mas a gente faz de conta que não vê, ou a gente minimiza? Ah, não é tão azul assim. Só um pouquinho É só azul. um azul bebê, não é um azul tão profundo, né? Não é um azul tão brilhante. Nem é tão azul assim. É tão azul assim. Às vezes eu até levo ele no barbeiro. E a gente não está falando só de barba azul, a gente está falando de qualquer coisa que você veja, mas você minimiza ou coloca para debaixo do tapete. Sim. E eu posso falar isso tranquilamente, porque eu já vi muita barba azul e desconsiderei as barbas azuis. Mas considerando que é impossível fiozinhos azuis, como que você faz com os fiozinhos azuis? Que às vezes você percebeu no começo, você está vendo, mas nada é perfeito. As rupturas que eu já tive que fazer, eu fiz porque a barba azul ficou insuportável. Insuportável. Insuportável no sentido de que aquilo ali já não dava mais para eu aguentar, porque ou afetava valores muito profundos meus, ou porque estava me fazendo adoecer. E aí eu tive que fazer as rupturas necessárias. Sim. E eu quero deixar um convite também para você olhar para sua barba azul. Até que ponto, né? Você tira ou você modela, muda a sua barba azul de forma que você não se apresenta ao outro como você é. E principalmente porque a gente muda ao longo dos anos e a gente muda com as idades, com as experiências. Às vezes a gente precisa se reapresentar para alguém. Mostrar o que mudou, mostrar que você tem um novo direcionamento na vida, que você tem alguns sonhos, que você tem uma barba azul. E aí é um ponto difícil, que quando a gente faz isso de forma verdadeira, é inclusive uma oportunidade para saber se o outro quer a nossa barba azul, né? Ô, Renata, e aí acho que você traz uma coisa que talvez a gente também precise ter muita responsabilidade, porque a gente levou até agora muito, né, para o quanto às vezes mulheres são enredadas nessas questões de relacionamentos abusivos. Mas quando você fala da sua barba azul, aí a gente entra num aspecto, porque a gente então levou muito para o externo. Mas a Clarissa também fala dessa barba azul como os aspectos, os seus aspectos internos da psique, do desenvolvimento da sua psique, do seu desenvolvimento interno, até do seu desenvolvimento em termos de maturidade. E para a gente pensar que, na verdade, quando você fala dos 50-50 num relacionamento, que, na verdade, sou eu que estou atraindo, ou que estou deixando a minha porta aberta para esse tipo de relacionamento vir. Seja o relacionamento que for. Um líder tóxico, um homem complicado, um homem tóxico, em termos de relacionamento a dois, uma amizade tóxica, porque a gente quer muito colocar aquela frase do Sartre, né? O inferno são os outros. Mas e eu, a infernal aqui, que sou a responsável por estar atraindo esse tipo de pessoa, porque dentro de mim tem aspectos muito mal resolvidos, muito mal olhados, muito mal desenvolvidos, muito mal tratados por mim mesma. Então, é isso. A gente no relacionamento é sempre espelho, né? Infelizmente, os relacionamentos e as experiências acontecem por ressonância, né? Como um Wi-Fi. O que eu sou, eu atraio o quê? O que eu sou, eu atraio o quê? O pé de banana atrai o quê? Não é maçã, Não né? é maçã, né? Ou flor de laranjeira. E aí eu acho que vale até uma reflexão de você pensar. Então, porque eu faço essa reflexão. Eu já tô péssima. De como, do que eu atraí no passado e do que eu atraio, ou do que eu vivo agora. E aí você vai conseguir saber
O quanto você está evoluindo nessa sua trajetória de vida? Que tipo de pessoas fazem círculo do seu relacionamento? Que tipo de pessoas você traz hoje, nesse estágio atual de vida que você tem? É porque a única opção de mudar isso é olhando pra você e mudando você. Não é olhando para a Renata, porque a Renata vive toda uma vida baseada em tudo que aconteceu com ela até hoje. A única comparação justa é sempre comigo mesma. Sim. Então, como foi o meu casamento anterior? E aí eu tô falando, como foi o meu casamento anterior? Como é o meu casamento hoje? Como eram as minhas amizades até um mês atrás? E olha, até um mês atrás. Como estão as minhas amizades hoje? Um mês? Renata, às vezes de uma semana para outra você dá um salto. Sim. Eu tô em sessões de. Agora eu deitei Divã, agora eu divã. deitei no divã. Meu Deus, é descoberta atrás de descoberta. Às vezes a gente acha que já caminhou muito, mas quando a gente inicia talvez uma nova abordagem, a gente vê o quanto de aspectos a gente não estava olhando. Sim. Esse silêncio, Temos, silêncio temos, gostoso. temos muitas reflexões, né? E você tem mais algum ponto? Algo que você gostaria de trazer? Ou uma mensagem final que você gostaria de deixar? Eu acho que a minha mensagem final tem muito a ver com isso que eu acabei de falar, né? Ao invés de olhar para os outros, ou para o que você acha que o outro está causando em você, está levando você, por exemplo, a um sofrimento, primeiro comece a olhar para você mesma e pergunte-se, né? Que tipo de pessoas eu estou atraindo e por que eu atraio esse tipo de pessoas na minha vida? Que padrões de relacionamento eu tenho e por que eu tenho atraído esses padrões de relacionamento? Talvez por quê e para quê? Com qual objetivo? Com qual finalidade? E uma outra coisa é que a gente não sai disso se nós não aprofundarmos esse nosso processo de conhecer os nossos valores, de conhecer os nossos traumas, de conhecer as nossas dificuldades e de trabalhar cada um deles. Sim. E você? O que você quer deixar de mensagem? Será que... Eu sempre quis pedir um zoom. Será que eu consigo pedir um zoom? É possível isso? Não, mas tá dando pra ver. Tá dando pra ver. Ó, eu trouxe o meu Barba Azul. Eu tenho um livro muito antigo que, por coincidência, tem uma imagem do Barba Azul. A gente estava conversando aqui antes do episódio que as nossas versões são bem antigas da edição do livro. E a minha mensagem é: a Barba Azul estava lá desde o começo. O que você está passando agora? Você percebeu no começo? O que você vai fazer com isso agora? É muito importante. Segunda reflexão: a chave é sua. Somente sua e está na sua mão. É você que vai abrir. É você que tem que dar o passo para esse momento de esclarecimento e esse momento de ver o que está lá te esperando para ser visto. Carla, como a gente encontra você na rede social? Mais precisamente no meu Instagram, @CarlaRLimas. Ali você tem todas as minhas informações e links para outras redes sociais. Meu Instagram é renata.c.cordeiro e a gente tem o Botão Vermelho Podcast no YouTube, no Instagram. E antes de terminar, já te peço, né, curta, compartilhe, siga a gente aqui, mas principalmente encaminhe esse episódio para seus amigos, familiares, pessoas que precisam ouvir o que a gente falou aqui. E é claro que eu te aguardo no próximo episódio.